Olá, está começando o Hot News Entrevista e hoje nós recebemos Anderson Ferreira, prefeito de Macatuba. Nos assuntos que trataremos hoje na entrevista, o envio do projeto de lei 62/2025 à Câmara de Vereadores e os impactos dessa reforma no futuro financeiro de Macatuba. Os motivos que levaram a prefeitura a propor mudanças nas regras do IPREMAC. Os ajustes relacionados ao programa de sobreaviso e horas extras dos servidores, a economia prevista com a reforma e como esses recursos poderão ser aplicados em saúde, educação e melhorias para os próprios servidores. E ainda os próximos passos da administração municipal para garantir o equilíbrio das contas públicas sem prejudicar a população. Prefeito Anderson, bem-vindo de volta aqui nos estúdios da Hot 107. Ô Lincoln, mais uma vez agradeço o convite para estar aqui e falar desse tema tão importante para o futuro da nossa cidade. Hot News Entrevista. O Hot News tem o oferecimento de Ike Fome. Comprar no Ike Fome é baratinho, baratinho. Frigol alimenta a sua vida. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Desktop LPNet, internet que transforma a sua experiência online. Ligue 0800 343 6001 e assine já. Safra Sul Alimentos, feijão preto com sabor marcante e caldo encorpado para a melhor feijoada do inverno. É feijão preto Ubirama e feijão preto Safra Sul. Cicobi Cred a Silpa, abra sua conta com facilidade e segurança no app Cicobi e aproveite benefícios exclusivos da cooperativa que é pensada para você. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Isilor Safra 79, uma nova energia, um só time. E para a gente começar a nossa entrevista, prefeito Anderson, o projeto de lei número 62/2025, esse que foi encaminhado à Câmara de Vereadores e traz mudanças importantes para o IPREMAC. Quais essas mudanças, os principais fatores que motivaram a prefeitura a propor essa reforma, prefeito? Bom, Lincoln, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Só para contextualizar, como a audiência aqui da Hot é regional, o IPREMAC é o Instituto de Previdência Municipal de Macatuba, é como se fosse o nosso INSS. Então os servidores da Prefeitura de Macatuba, eles não estão vinculados ao INSS para efeitos de aposentadoria e benefícios, eles estão vinculados ao IPREMAC, que foi criado lá na década de 1990 pela Prefeitura. E aí a Prefeitura, na verdade, ela é responsável também pelo Instituto, né? Então as finanças do Instituto, elas são extremamente importantes para o futuro do próprio pagamento dos benefícios, né, de aposentadorias e pensões que já são concedidos, como para as futuras, né, concessões. Sim. Mas também é muito importante porque reflete diretamente no caixa da prefeitura. Então, a gente mandou esse projeto agora, porque lá em 2019, quando o governo federal fez a reforma da Previdência, que foi um tema debatido assim, nacionalmente com bastante repercussão, ao contrário de outras vezes que foi feita a reforma da Previdência no Brasil, né, dessa vez não teve uma extensão automática para as prefeituras e nem para os estados. Então o governo federal fez lá em 2019, essa reforma ela vale para os servidores federais, vale para os trabalhadores vinculados ao INSS, o pessoal da iniciativa privada, mas não vale para estados e municípios. Então ficou na responsabilidade de cada governador e cada prefeito resolver o problema local. O estado de São Paulo já fez a reforma da Previdência Estadual em 2020, alguns municípios, a própria capital, né, já fez a dela também. Vários municípios já fizeram e Macatuba ainda não, né? Então, assim, a reforma que a gente propõe agora das regras de concessão de benefícios é para a gente equiparar as regras que a gente pratica em Macatuba, com os servidores de Macatuba, com aquilo que já é feito no INSS e aquilo que é feito em nível federal e estadual para os servidores. E por que a reforma é importante? A gente cai no mesmo problema, na mesma dificuldade do INSS e da Previdência do Estado e dos servidores federais. Como existe uma dinâmica de aumento de expectativa de vida da população e mais uma série de indicadores, né, a Previdência ela precisa ser ajustada com o tempo para que ela tenha condições de, no futuro, conseguir cumprir com suas obrigações, que é pagar aposentadorias e pensões. Então, a dinâmica da sociedade ela impacta nessas regras. Basicamente, como aumenta a expectativa de vida, as pessoas precisam trabalhar mais tempo, recolher, né, para a Previdência por mais tempo.
Então, assim, o objetivo disso é a gente buscar um equilíbrio financeiro, né, para que tanto o Instituto tenha a capacidade de honrar seus compromissos e tenha o menos impacto possível nas finanças da prefeitura para não afetar os serviços públicos que a gente presta para a população. Bom, prefeito, tudo isso, né, são colocados em avaliação, né? Feita uma avaliação que mostrou um déficit preocupante no regime próprio de previdência, como o senhor acabou de citar. Em relação a isso, qual a situação hoje, o que ela impacta em relação às contas públicas de Macatuba e os riscos, né, de não agir com rapidez ou sendo imediatamente? Bom, o risco é grande, porque quanto mais a gente demora para tomar alguma medida, mais amargo vai ser o remédio no futuro que vai ser necessário tomar para corrigir os rumos. Desde 2015, a prefeitura já faz aportes extras no IPREMAC. Porque a Previdência funciona com um recolhimento que a gente desconta do trabalhador e mais aquilo que é a cota patronal. É igualzinho o INSS. Então a gente desconta do servidor da prefeitura hoje um índice de 14% e a prefeitura coloca mais 22% de cota patronal. Mas só isso hoje não fecha as contas do IPREMAC. Então desde 2015 a prefeitura, além desses valores, ela repassa um valor extra que vem crescendo ano a ano, né? E esse valor ele é definido, né, por um estudo atuarial que é feito por um estudo técnico, né, que define qual é o valor que a gente precisa injetar lá de compensação para manter o equilíbrio financeiro do Instituto. Esse valor, só para o pessoal ter ideia de como ele cresce muito rápido, né? 2015 foi o primeiro ano que a prefeitura fez esse tipo de aporte, ele ficou em R$300 mil, né? Esse ano, 2025, a gente já está em 3 milhões e 600 mil. E se a gente não fizer nada, o ano que vem a necessidade é de mais de 5 milhões extras para a gente conseguir segurar, né, manter a saúde financeira do Instituto. E assim, não cuidar da saúde financeira do IPREMAC é não cuidar do futuro de Macatuba, porque uma eventual quebra do IPREMAC vai ter um prejuízo enorme para a nossa cidade. E o projeto também traz mudanças, né, nas regras de sobreaviso, prefeito, e horas extras, o que hoje isso representa em questão de custo, né, elevação do custo para a prefeitura. Bom, a questão de horas extras e sobreaviso tem uma particularidade muito grande em Macatuba, que a gente paga valores acima do que se paga para os trabalhadores da iniciativa privada e acima do que a maioria das prefeituras paga também. Então, só para você ter ideia, né, o trabalhador CLT, via de regra, ele recebe a hora extra dele, custa 50% a mais do que a hora normal, com exceção de domingos, feriados e tudo mais. E o sobreaviso é 1/3 da hora normal. Lá em Macatuba, na prefeitura, toda hora extra custa 100%. Então toda hora extra, independente de dia da semana e horário, ela é dobrada. E o sobreaviso custa uma hora normal. Então o funcionário recebe uma hora normal para ficar em casa de sobreaviso à disposição da prefeitura. Então isso tem um impacto muito grande nas contas da prefeitura. E em relação à hora extra em específico, a gente já foi várias vezes notificados, apontados pelo Tribunal de Contas, né, porque isso acaba resultando num montante muito excessivo, num gasto muito excessivo. Sim. Ao ponto de o tribunal recomendar que a gente faça mais contratações para não pagar hora extra, né, porque isso tem um impacto muito grande. Então, qual que é a conta que a gente faz ali? A gente, alterando as regras de aposentadoria, concessão de benefício, a gente não resolve 100% do problema financeiro do IPREMAC. Se a gente fizer a reforma das regras e igualar aquilo que foi feito em nível federal, a gente vai economizar aí nos próximos 10 anos mais ou menos 24 milhões de reais. O que ainda não é suficiente, porque a prefeitura ainda vai continuar fazendo aportes extras para manter a saúde financeira do Instituto. Então, a nossa conta é o seguinte: a gente precisa de mais recursos para fazer os aportes necessários para manter a saúde financeira do IPREMAC. E de onde vem esse recurso? Vem do caixa da prefeitura. Não tem segredo. Esse recurso sai do caixa da prefeitura. Então a nossa proposta, até pensando em uma questão de justiça social, em questão de equilíbrio, é a gente usar o mesmo parâmetro da iniciativa privada, igual do trabalhador, né, que está vinculado ao INSS, trabalhador da indústria, do comércio, da agricultura. A gente usa a mesma regra de hora extra e a mesma regra de sobreaviso. Então isso traz uma economia significativa para a prefeitura, um valor que a gente consegue também transferir para essa compensação do IPREMAC. Então assim, é um equilíbrio interno necessário para a gente conseguir fazer os aportes necessários para manter a saúde do Instituto, para que isso no futuro não prejudique nem a prefeitura e nem o servidor, que no final das contas também precisa que o Instituto esteja em condições financeiras, com saúde financeira em dia, para manter suas obrigações, né, com os trabalhadores.
E, prefeito, toda mudança gera, né, um desconforto, até mesmo uma preocupação. Alguns servidores poderão ser impactados com essa mudança, com essas mudanças, e a prefeitura pretende dialogar com o servidor público para explicar a importância dessa reforma, até porque, como a gente acabou de citar, e o senhor também, essa reforma é necessária para a economia e fechar as contas do município, mas há uma explicação a ser dada aos servidores, é isso, prefeito? Não, com certeza. E é importante tocar nesse assunto, Lincoln, porque basicamente quais são as novas regras que a gente propõe? Aposentadoria dos servidores em geral, 62 anos de idade para mulher, 65 para homens. E aí mais algumas outras regras complementares. E do professor tem uma categoria especial, 57 anos para as mulheres, 60 anos para os homens. Isso aqui, aprovando a lei, essas regras elas valem a partir da sua aprovação. Ou seja, os funcionários, os servidores que já estão na prefeitura, eles entram numa espécie de transição. Então, essa regra não vai ser aplicada 100% para aqueles que já estão no quadro da prefeitura hoje. Elas valem 100% para aqueles que ingressarem né, nos novos concursos que a gente vai fazer. Então, esse período de transição é justamente para observar o tempo de casa que ele já tem. Né? Quanto mais tempo de casa ele já tem, menos impactado ele vai ser pela reforma da Previdência. Por exemplo, assim, a gente hoje tem um teto, né, que antigamente não existia. A gente criou o teto de benefícios em 2021. Como tem no INSS, que é pouco mais de R$8 mil. Os servidores, por exemplo, que entraram na prefeitura antes de 2003, eles acabam levando mais vantagens do que os outros. Né? Por conta de direitos adquiridos, enfim, uma questão legal que é direito do servidor. Né? Às vezes até tem gente que me pergunta, mas por que a prefeitura, por que o IPREMAC paga aposentadorias tão altas? Assim, são direitos adquiridos desses servidores que já se aposentaram. Sobre esse passado, a gente não consegue mudar nada. Né? A gente pode concordar ou discordar que eles recebam o valor que recebem de benefício, mas não é possível alterar. E é lógico que assim, benefícios de valores mais significativos têm um peso maior também na saúde financeira do Instituto. Para você ter ideia, hoje, se a gente pegar a média salarial da prefeitura, dos servidores da ativa, a média salarial ela é menor do que a média dos benefícios que o IPREMAC paga hoje. Então, assim, é uma conta que fica um pouco complicado da gente explicar. É como que quem está trabalhando recebe, na média, menos que quem está na inatividade, né? Já passou para aposentadoria. Então, isso é um complicador. Mas a gente deu início a esse projeto, ele entrou na Câmara na segunda-feira, né, nessa semana. E é lógico que a Câmara agora tem um rito todo próprio, né, de debater, de discutir, de eventualmente propor emendas, né, melhorias no projeto. Eu acho que esse debate ele tem que ser amplo, mas ele precisa ser muito cuidadoso no sentido de se enxergar todo o interesse da sociedade. A gente não pode esquecer que quem paga essa conta não é o prefeito. Quem paga a conta é a sociedade, através dos impostos. Isso. Então, assim, se a gente não aprovar essa lei, se a Câmara entender que isso não é necessário, a gente vai ter que encontrar recursos de algum outro lugar para pagar essa conta. E aí não tem mágica, né? A prefeitura não faz dinheiro. Né? A prefeitura vive de arrecadação. E aí a gente precisa encaixar dentro do nosso orçamento. E eu trouxe até assim, um quadro comparativo, né? Porque quando a gente fala em 5 milhões, às vezes as pessoas não têm noção o que significa 5 milhões dentro do orçamento da prefeitura. Mas, por exemplo, a secretaria nossa que cuida do esporte e da cultura, ela tem um orçamento de 1,5 milhão. A Secretaria de Assistência Social tem um orçamento de 4,5 milhões. Então, assim, uma secretaria toda do social, ela custa menos do que o aporte extra que a prefeitura vai ter que fazer no IPREMAC para manter a saúde financeira. E a pergunta é, isso é justo? Né? Principalmente com a sociedade, que é quem paga a conta. Porque como que a prefeitura poderia aumentar receita? Aumentando imposto. Eu acho que isso ninguém quer. Eu acho que o brasileiro, independente de pagar o imposto para a prefeitura, para o estado ou para o governo federal, já está saturado de pagar imposto. Né? Então eu acho que esse não é um caminho. O caminho é buscar o equilíbrio. E buscar o equilíbrio exige sacrifício, tanto da administração quanto dos servidores, de todos os que são partes interessadas nesse problema. Exatamente. Um estudo bem avaliado e também de uma forma em que o cidadão não seja lesado, né? Até por conta, como o senhor acabou de explicar, em relação aos impostos que são muito pesados, né, aqui no nosso país. Falando agora, prefeito, o senhor espera que a cidade esteja financeiramente de qual maneira dentro dos próximos anos? Ou seja, né, esse é o primeiro ano do mandato consecutivo do senhor. E agora, nos próximos anos, como o senhor espera que a cidade esteja depois dessa reforma sendo aprovada? Bom essa pergunta, Lincoln,
Porque, assim, não aprovar a reforma tem alguns impactos, né? O impacto primeiro, né, esse pode acontecer mais rapidamente, o município ele perde um certificado, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP. Sem esse certificado, a prefeitura não pode firmar convênio com o Estado nem com o governo federal. Então, assim, aquele dinheiro de emenda que o deputado às vezes manda pra gente, a gente não pode. Um convênio como a gente está firmando agora com o Ministério das Cidades para construir 20 casas para famílias de baixa renda, a gente não pode. Receber um veículo, cara, a gente não pode. Então, no curto prazo, a consequência pode ser essa. A gente fica sem o CRP e perde acesso a esses recursos do governo do Estado e federal. No médio e longo prazo, se a gente chegar ao ponto do IPREMAC não ter condições financeiras de honrar seus compromissos de pagamento de aposentadorias e pensões, a prefeitura ela é obrigada a assumir essa responsabilidade. Então aí o dinheiro sai direto do caixa da prefeitura. Então assim, você imagina, a gente tem que absorver uma folha de pagamento extra no nosso custo, né? A folha de pagamento da prefeitura, ela é em média de 1.800.000, a gente teria que receber uma folha extra de 1.300.000. Então assim, é muito complicado, né? E aí esse dinheiro sai do caixa da prefeitura e não tem segredo, né? Para colocar mais dinheiro em algum lugar tem que tirar de outro. E aí vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro na educação, vai faltar dinheiro para obra pública, vai faltar dinheiro para o esporte. A gente já vive assim uma escassez muito grande de recursos dentro da prefeitura, e a minha preocupação, em especial, é com o futuro. Porque esse reflexo, esse caos não vai acontecer agora, no meu mandato. Se isso aqui for rejeitado, isso não vai acontecer agora, isso vai acontecer daqui. A previsão é que o IPREMAC quebre em 17 anos. Em 17 anos eu não sou mais prefeito. Mas a minha preocupação é o quanto essa conta vai ficar mais amarga se a gente não fizer nada. Então a minha intenção é entregar as finanças planejadas em ordem para o meu sucessor, para que ele comece seu mandato com esses problemas já superados, para que ele possa olhar para frente, não precisa olhar para trás para corrigir esse tipo de situação. E aí a gente tem que colocar nessa conta alguns outros problemas que vão acontecer no futuro e que talvez a população não tenha noção, ainda não saiba. Mas, por exemplo, a reforma tributária, feita pelo governo federal agora, ela vai ser feita, a implantação dela vai ser gradativa, mas basicamente ela vai tirar dinheiro da cidade que produz e mandar para a cidade que consome. Então, municípios igual Macatuba, que tem indústria, vai ser prejudicado. Porque o que essas indústrias produzem não vai mais ser tributado em Macatuba, vai ser tributado onde vende. Exato. Então, quem vai ganhar com isso? As grandes cidades, né? A previsão que a Confederação Nacional dos Municípios fez é que Macatuba perca 4 milhões de reais por ano de receita com a implantação da reforma tributária. E aí tem uma outra conta que vai acontecer em qualquer momento. Existe uma demanda judicial da Sabesp contra a Prefeitura de Macatuba, desde que a Sabesp saiu da cidade, né? Em algum momento, isso pode acontecer num período mais curto, deve ser até o final do meu mandato, a gente tem uma conta para honrar com a Sabesp, né, de indenização referente ao período que ela ficou na cidade. Então, tudo isso, eu acho que a gente tem que colocar nessa soma. Mais um impacto muito considerável em relação financeiramente para a cidade, né, prefeito? Exatamente. E a nossa preocupação é o seguinte, toda conta extra que chega, ela exige que a gente retire dinheiro de algum setor para honrar esses compromissos. Então, o nosso objetivo é enxugar, entregar uma gestão, né, limpa, com as finanças em ordem e com a perspectiva de futuro sustentável. Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, esse aqui é um dos pontos cruciais para a gente conseguir dar esse primeiro passo. Mas existem outras iniciativas que nós estamos estudando, por exemplo, assim, a implantação de energia fotovoltaica para suprir toda a demanda da prefeitura. Tem uma conta alta que a gente paga também, que é de energia elétrica. A gente está em estudo para fazer essa implantação. A gente está no processo de substituição da iluminação pública por LED, lâmpadas econômicas, que também traz um resultado interessante também para as finanças. Então, é um conjunto de ações, né, nesse objetivo da gente dar sustentabilidade financeira no médio e longo prazo para a cidade de Macatuba, para que lá no futuro a gente não tenha impacto nos serviços que a gente presta para a nossa população. E todos esses fatores englobados, evidentemente, são pertinentes ao crescimento da cidade, né, e a preocupação, como o senhor acabou de citar, em relação não só ao seu mandato, mas também ao crescimento de Macatuba, no qual, né, sendo prefeito hoje, mas nos próximos que virão por aí, para que a cidade também continue crescendo. Afinal de contas, todo mundo se preocupa, né? Quando a gente fala assim, as pessoas que estão morando na cidade, quem acaba gerindo a cidade, como é o caso do senhor, e os vereadores, né? Os edis, todos eles, junto com a população, a preocupação é o crescimento da cidade para os próximos anos, um olhar para o futuro. Como que o senhor vê? Esse projeto já está na Câmara dos Vereadores, prefeito, e como que está sendo a conversa em relação à expectativa da votação em relação a esse assunto?
Para nós seria importante que ele fosse apreciado num prazo razoável para que em 2026 a gente já tenha essa transição feita, né? Porque isso impactaria diretamente o orçamento que a gente está projetando para o ano que vem. Eu respeito muito a Câmara, porque eu fui vereador, né? Fui vereador por um mandato e cada vereador é responsável pelo seu próprio voto. Então é lógico que eu faço a defesa do projeto e eu espero que os vereadores entendam a necessidade, a urgência do projeto e que pressões extras que dizem respeito a alguns interesses particulares não prejudiquem a avaliação que eles vão fazer. O projeto, enquanto está na Câmara, ele está aberto, né, aos próprios vereadores acrescentarem dispositivos, a melhorarem o projeto, a fazerem suas emendas, enfim, né, esse é o papel do vereador. Mas eu espero de uma forma republicana e democrática que a análise seja feita de uma forma muito responsável, pensando no futuro de Macatuba. Esse projeto ainda é político, né? Até porque se ele fosse político, eu acho que não teria, os governos estaduais não teriam feito, vários municípios não teriam feito. O problema previdenciário, infelizmente, ele alcança todo mundo, né? Alcança a previdência de quem está no setor privado, alcança as previdências, né, do setor público, e o IPREMAC não é uma bolha. Macatuba não é uma bolha, né? A gente está inserido no mesmo contexto. Então esse problema, ele está batendo na nossa porta. Não é de hoje, e isso é importante falar também, assim, não é de hoje que a gente sabe disso, né? Porque muita gente pergunta, mas só agora a prefeitura acordou para ver isso? Não, a gente sabe disso há muito tempo. Tanto que em 2019 foi feita a reforma previdenciária nacional. Em 2020 a gente fez uma mudança, só que ao invés de se fazer uma reforma por completo, que era o ideal em 2020, quando eu ainda era vereador, o correto foi feita apenas uma alteração para aumentar a alíquota de desconto dos funcionários, que era 11%, foi para 14%. Né? A gestão passada preferiu esse caminho, mas já era o momento para se fazer a reforma por completo. Né? E no começo do meu primeiro mandato, em 2021, logo no começo, os diretores do IPREMAC me procuraram para passar esse panorama da preocupação deles em relação a esse futuro, né, e as consequências que poderia trazer para a cidade. E o que a gente precisava fazer. Né? Infelizmente, a gente não conseguiu avançar com esse projeto no meu primeiro mandato, né, embora eu tenha enviado ele para a Câmara Municipal, a gente não conseguiu avançar. E a gente precisa retomar essa conversa, porque quanto mais a gente demora para fazer o que precisa ser feito, mais cara está ficando essa conta para a população. Né? E eu sempre faço questão de fazer, a conta é da população, porque é o pagador de imposto que vai ter que sustentar, né, financeiramente a prefeitura. Não tem mágica, né? Exato. A gente precisa, é um momento, eu sei que é uma decisão difícil pro vereador, uma decisão assim que bota pressão em cima do vereador, e eu falo isso porque eu já fui vereador. Eu sei o quanto isso às vezes constrange, quanto é difícil, porque não agrada a todo mundo, é um remédio amargo. Mas a gente não pode fingir que não está acontecendo. A gente não pode fingir que isso aqui, que esses números, né, que são produzidos de forma técnica, são uma invenção. Né? Ninguém gostaria de tomar uma medida dessa se realmente não fosse necessário. Como o senhor citou, né, em 2021, e já isso foi amadurecido, calculado, né, avaliado para que isso posteriormente fosse aprovado, e eu acho que seria o momento mais correto. Seria isso, prefeito? Com certeza. Quanto antes a gente fizer isso, melhor para a saúde financeira do Instituto, melhor, por consequência, para a saúde financeira da Prefeitura de Macatuba. Então, assim, a gente vê, Lincoln, assim, a demanda crescente por serviços públicos, porque muitas vezes o Estado e o governo federal não fazem a sua parte, as prefeituras têm que se virar. Então, assim, se a gente fica compromissado a colocar tanto recurso aqui no IPREMAC, a gente vai abrir mão de, por exemplo, colocar mais recursos na saúde, né? Assim, que é uma área uma demanda que não acaba nunca. Exato. Né? Então, assim, eu acho que a decisão ela tem que ser muito, muito ponderada, e eu acho que a gente está fazendo uma forma para que se faça justiça, principalmente justiça social, né? De pensar naquele que ganha menos, para a gente não prejudicar essas pessoas, porque um remédio desse, eu acho que a gente está no ponto que ele precisa ser aplicado. Né? E quanto mais a gente protelar, pior vai ser. Se a gente não fizer isso no meu mandato, o meu sucessor vai ter um problema muito maior para resolver. Não tenha dúvida disso. Quanto mais tempo passa, maior a probabilidade de problemas
aumentando em relação a esse assunto, né, prefeito? Bom, prefeito, eu gostaria de agradecer, mas antes de mais nada, deixar aqui, né, o espaço para as suas considerações finais, e se o senhor quiser pontuar algum assunto que não foi abordado aqui, pode ficar à vontade, o espaço é para o senhor falar com a população de Macatuba sobre esse projeto e também a aprovação dele, se isso vir a acontecer. Fique à vontade. Bom, eu queria mais uma vez, Lincoln, agradecer o convite para estar aqui, a oportunidade de falar desse assunto que é bastante sério, que é bastante delicado, né, mas que é muito importante para o futuro da nossa cidade. Eu acho que a gente tem que fazer isso com transparência e estar aqui conversando com você, com a audiência da Hot, eu acho que é um canal de muito alcance e para dar muita transparência para esse processo todo. Né? Eu sei das dificuldades, muitas vezes, dos servidores entenderem o que a gente está propondo, mas acreditem que a gente está fazendo de uma forma que busque prejudicar o mínimo possível as pessoas. Né? Tanto que no meu mandato a gente fez questão de construir uma relação para garantir várias conquistas para os servidores que eles pleiteavam há anos e nunca conseguiram. Né? Assim, o vale alimentação deles saiu de 224 em 2021 para 639 agora. A gente reduziu o jornada de trabalho, a gente voltou a distribuir uniforme para todo mundo, fez melhorias na estrutura de trabalho, né, adquirindo uma frota nova para os motoristas, tem uma área de convivência, melhorando a estrutura de trabalho para todo mundo, sabe? Então, assim, implantando uma área de RH, cuidando de treinamento, do desenvolvimento das pessoas. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o servidor, com o seu desenvolvimento, né, dentro da prefeitura, porque o servidor ele é essencial para a gente conseguir aplicar políticas públicas que cheguem na ponta, né? É o servidor que está nesse dia a dia, né, com a população. Então não faria sentido uma gestão que se preocupou tanto e que procurou fazer tanto pelo servidor, agora querer tirar todos os direitos, né? Não se trata disso, né? Se trata de buscar um caminho em que a gente consiga equilíbrio interno para ser justo e para conseguir honrar os nossos compromissos para que todo mundo tenha o seu futuro garantido. Tanto o futuro do município, com os serviços prestados a contento da nossa população, quanto os servidores e servidoras que trabalham uma vida toda para ter o seu direito à aposentadoria, uma aposentadoria tranquila, né? Para que não chegue ao ponto de ficar na dúvida se vai ter dinheiro ou não para receber. Eu acho que ninguém quer chegar numa situação dessa. Dignidade, né, prefeito? Exatamente. E ele só vou acrescentar um item aqui que eu acabei não falando anteriormente, porque a gente está fazendo 3 ajustes, né? Aliás, 4, né? As regras previdenciárias, né, que é a principal, mas a gente faz dois ajustes que mexem com os servidores, que é da ativa, que é hora extra e hora de sobreaviso, e a gente propõe um ajuste também que esse vai afetar os servidores inativos, tá? Em Macatuba a gente paga um auxílio financeiro para os aposentados e pensionistas. Esse auxílio financeiro, ele é resultado, na verdade, antigamente o inativo ele recebia também o vale alimentação, assim como o servidor ativo recebe. O Supremo entendeu que isso é inconstitucional, então todas as prefeituras que pagam estão parando de pagar, ou deverão deixar de pagar, ou já pararam, né? Enfim, por uma questão de entendimento do Supremo. Quando nós tivemos que fazer isso, a gente criou um auxílio financeiro para os aposentados, para a gente conseguir manter esse benefício. Qual que é a nossa proposta para esse benefício em específico? É manter ele integralmente para aqueles servidores que ganham menos. Então, o servidor que recebe um salário mínimo de benefício, esse ele ficaria como acontece hoje. E aí a gente diminuiria o valor desse benefício na medida em que o benefício do servidor é maior. Então, se a aposentadoria dele é maior, ele recebe um auxílio menor. Que é uma forma de se buscar de fazer justiça. A gente ajudar quem realmente precisa. Né? Porque não faz sentido a gente pagar uma verba que chama auxílio financeiro para alguém que tem aposentadoria de 2 dígitos. Num país pobre como o Brasil, isso não faz sentido. Então, o auxílio financeiro para os inativos, a nossa proposta é que ele seja preservado para quem tem o benefício de salário mínimo e a gente vai decrescendo ele conforme a renda do inativo aumenta. Então, como eu esqueci, acho que era bom colocar isso. E do mais, assim, reforçar que esse debate ele impacta o servidor, impacta os inativos, mas impacta toda a sociedade. Então é fundamental que toda a nossa população saiba o que nós estamos propondo e o porquê nós estamos propondo, pensando no futuro da coletividade. Né? E lógico, prefeituras da nossa parte, né, e com certeza falo aqui pelo Instituto de Previdência também, à disposição para atender individualmente o servidor que tem dúvida de como vai ficar uma situação A ou uma situação B. Não tenho dúvida que todo mundo pode atender e explicar para que a gente avance. Eu sempre falo uma coisa, Lincoln. A reforma da Previdência, ela dói para todo mundo. Mas para a iniciativa privada, ela dói mais.
Porque o trabalhador da iniciativa privada, se ele ficar desempregado aos 59 anos de idade, a gente sabe a dificuldade que é para ele voltar para o mercado. Para o servidor da prefeitura, é duro trabalhar mais? É duro, eu concordo que é. Só que o servidor da prefeitura ele tem garantia de emprego até a sua aposentadoria. Ele tem efetividade, tem estabilidade. A menos que ele faça alguma coisa errada, né? Enfim. Mas, via de regra, ele tem estabilidade. Então, ele tem garantia de emprego até a sua aposentadoria. Então, é um cenário que exige um esforço maior, mas com uma retaguarda que as pessoas vinculadas ao INSS, que a maioria, a maior parte da nossa população, não tem. Segurança, né? Exatamente. Então, eu acho que, no final das contas, a nossa proposta ela é justa para a gente fazer o que precisa ser feito, preservando quem ganha menos. Muito bem, prefeito. Esperamos o senhor em outra oportunidade aqui para que venha falar de coisas boas, do crescimento, do avanço e até mesmo em relação ao resultado dessa votação que será em breve. E que o senhor volte aqui nos estúdios da Hot 107 para mais informações pertinentes a esse município que a gente tem maior carinho e é um município que tem importância muito grande para a Hot, mas acima de tudo também para a nossa região Centro-Oeste Paulista. Muito obrigado mais uma vez, prefeito. Não, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui na Hot. Abraço a todos os servidores, também os vereadores. Um abraço para a dona Francisca Pomini, a mãe do meu querido amigo e prefeito Anderson, que está aqui nos estúdios. Muito bem, recebemos hoje no Hot News Entrevista Anderson Ferreira, prefeito de Macatuba. Você pode encontrar essa entrevista disponível no site tvhotnews.com.br, podcast do Spotify, YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima.